A todos os senhores e as senhoras, estamos aqui para mais uma sessão ordinária nessa tarde de segunda-feira, dia 9/10/2017. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Amarildo Araújo, presente. Vereador André Lopes. Vereador César Lucas. Vereador Celso Andreon. Vereador Edgar do Esporte. Vereador Eti Nogueira. Vereadora Ilma Crisóstomo. Vereador Itamar Freire. Vereador Broinha. Vereador Joel da Costa. Vereador Jorjão. Vereador Lelo Couto. Vereador Léo do API. Vereador Motinha. Vereador Renato Machado. Vereador Romildo. Vereador Sérgio Camilo. Vereador Vandechou e vereador Professor Elinho. Havendo número legal. Dou por aberta a sessão. Dou por aberta a sessão. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Se podes, disse Jesus, tu és possível aquele que crê. Marcos 3:23. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata. Ata da 35ª sessão ordinária do Executivo Legislativo de 2018. Às 15h20, dia 2 de outubro, às 17h, sobre o presidente do vereador César Lucas, meu secretário vereador Santo Andreon, vereador Amarildo Araújo, o presidente solicitou ao primeiro secretário chamado do vereador, a abertura do trabalho com o presidente dos vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão, em nome de Deus, solicitou para o secretário que fizesse a leitura bíblica. Em seguida, citou o secretário que fizesse a leitura do expediente. Processo número 45017, projeto de lei PMC 2717, Prefeitura de Cariacica, que altera o pedido da Lei 5.096, que dispõe sobre a política de atendimento ao direito da criança e adolescente, encaminhada à Comissão de Justiça. Processo número 443, projeto de lei CMC número 14217, que autoriza o Broinha, que dispõe sobre a utilidade de instalação de segurança nos locais mais específicos, encaminhado à Comissão de Justiça. Me perdi aqui. Moção número 38917, vereador Joel da Costa, moção de consideração aos senhores e senhoras nada abaixo, em homenagem ao Dia dos Idosos. Luiz Giraldo da Silva, Rita Castro Mineiro da Silva, Maria Galdino dos Santos. Processo número 442517, moção 37817, vereador Joel da Costa, moção de consideração à instituição de Cariacica. Ação de idosos de Santana e adjacência à ISA, em homenagem ao Dia dos Idosos. Processo 448917, moção 391, vereador Joel da Costa, moção de consideração a Natanael Oliveira, em homenagem ao Dia dos Idosos. Processo 4490, moção número 392, vereador Joel da Costa, moção de consideração ao senhor Luiz Mário de Andrade, pelo trabalho do imposto da sociedade, mediações em sua comunidade da prática esportiva. Processo 452017, moção 396, vereador da Costa, moção de consideração aos senhores e senhoras assinada abaixo, em homenagem ao Dia dos Idosos. Processo 453, 4504, 455, 17, indicações 1344, 1345 e 1342, vereador Lelo Couto. Processos foram lidos e caminhados à ordem do dia. Outros processos, 450917, ofício PMC 4917, encaminha para o ofício para atendimento ao requerimento número 173 da Comissão de Infraestrutura e Obra e Serviço. Processo 4418, encaminha essa carta de lei, a rescisão de ordem de repasse número 81765, FINASA. Processo 453, encaminha essa carta de lei, a de recursos financeiros do programa Pró-Transporte do Ministério da Cidade. Os processos foram lidos e deixados os vereadores cientes. Com a palavra, o vereador Eti Nogueira requereu oralmente que conste nas pautas os valores dos recursos liberados. Também requereu que assim que chegasse a resposta dos requerimentos, fosse feito pelos vereadores que a mesma seja imediatamente entregue aos interessados. O presidente disse que é regimental. O presidente ficou a ausência do vereador André Lopes, que está representando a Câmara, em uma atividade.
Encerrado o expediente, o presidente iniciou aos vereadores e concedeu a palavra aos vereadores no escrito, com a palavra do vereador Renato Machado, cumprimentou ao todo e falou sobre a fala dos abrigos de pontos de ônibus do time de Cariacica. Diz que encaminhou um ofício ao CETUB, solicitando a colocação de abrigos, e que a resposta é que o CETUB não tem recurso para contratar uma empresa para instalar abrigos. Em a parte, o vereador Broinha cumprimentou a todos, disse que em 2011, quando ele era comunitário, solicitou ao CETUB que instalasse abrigos no bairro Aparecida, e que a resposta foi de que não estava fazendo levantamento para quantos abrigos teriam que ser instalados no Estado. Diz que a CETUB não se preocupa com o sofrimento da população, que fica esperando o ônibus e que só sabe aumentar a passagem. Em a parte, o vereador Edson Nogueira diz que a primeira agenda que teve com o prefeito sobre a PP e que a prefeitura tiver interesse de fazer um edital permitindo que a empresa participe da locação de abrigos no ponto de ônibus e que depois essas empresas explorem esses pontos com propaganda, assim como é feito no estado de Rio de Janeiro e São Paulo. Renato Machado informou que irá apresentar a sessão após às 16h30, que irá participar da reunião com o presidente do Sindicato dos Médicos, doutor Otto Batista, para discutir sobre a instalação de ponto eletrônico. Em a parte, a vereadora Ilma Quisós perguntou ao vereador Renato Machado o horário da reunião com o Sindicato dos Médicos. O vereador falou que a saúde não pode esperar e que a população está sofrendo com problemas de saúde no município de Cariacica. Com a palavra do Elinho, cumprimentou a todos e iniciou a fala parabenizando o Conselho de Igualdade Racial pela terceira Conferência de Igualdade Racial, realizada no último sábado. Agradeceu a presença do vereador Renato Machado, do Ilma Quisós, que participaram da audiência pública sobre a implementação do CAPS. Ele também falou da reunião realizada na última sexta-feira no gabinete do prefeito e que não foi convidado para esta reunião. Saíram 3 decretos, 124, 125, 126, 29 de setembro de 2017. Disse que hoje, dia 2/10, teve um diálogo com o sindicato dos médicos e que o sindicato disse que o prefeito está brincando conosco. O vereador também falou que os decretos só contemplam o funcionário PA do Trevo e que, enquanto isso, a unidade de baixa saúde estão praticamente fechadas. Disse que não irá mais protocolar o pedido de abertura de comissão de inquérito, pois sabe que não tem necessária participação para abrir a comissão. Diz que está juntando documentos para entrar com uma denúncia do Ministério Público sobre suposta irregularidade da saúde. Com a palavra, o vereador Itamar Freire subiu à tribuna e parabenizou os vereadores que, através de seu discurso, provocaram a reunião com o prefeito. Mas disse subir à tribuna para falar sobre uma questão que está sendo debatida no município inteiro, que é a ideologia de gênero, que foi derrotada pelo 2014 do Congresso, mas que o MEC quer implantar a ideologia de gênero na base curricular nacional. Com a palavra do Ilma Quisós, disse ter ouvido atentamente as falas dos demais vereadores, mas queria reportar a fala do vereador, professor Eninho, para este pensar bem quando for de algum fato nesta casa. Diz também que foi convidado pelo prefeito para participar da reunião, mas não aceitou, pois a reunião tinha que ser com todos os vereadores. Diz que respeita a posição de cada vereador. Também foi registrado que recebeu várias ligações informando que hoje, 2/10, haverá reunião com os médicos da enfermagem. E que ela, o vereador Elinho e a Maruda Araújo não foram convidados, pois são do grupo do prefeito. Obrigado. E diz que teve na comunidade de Luzia e a comunidade deixou claro que o vereador Elinho não teve nada a ver com a ocupação da Secretaria de Saúde. Diz que sabe que o sindicato dos médicos se reuniu com o prefeito, que o sindicato nunca procurou a Câmara. Com a palavra do Sérgio Camilo, parabenizou o posicionamento do vereador Itamar em relação à entidade de gênero, e que tem a mesma posição, e que comentou alguma da ilegalidade do decreto do prefeito. Disse que na legislatura passada apresentou um projeto de ponto eletrônico, o prefeito vetou, e a Câmara derrubou o veto do prefeito. Diz também que o prefeito está brincando com a saúde do município de Cariacica, e que o prefeito quer que o PA do Trevo seja limitado por oeste. Também falou que o PA do Trevo está sendo subtributação, pois o prefeito da unidade de baixa saúde. Sérgio Camilo pediu um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor José Rubens, assassinado no Posto Valentim enquanto trabalhava. E também para 58 vítimas deputados nos Estados Unidos. Com a palavra do Broinha, agradecer a comunidade do bairro Aparecida, por exemplo, democracia, dada a eleição dos numeradores, parabenizou as duas chapas que disputaram e colocou à disposição da diretoria da Associação de Numeradores do bairro Aparecida. Neste momento, meu presidente e vice-presidente, vereador João da Costa, às 17h45, se tu quiser chamar todos os vereadores para a questão de quórum.
Havendo quórum, o presidente citou o primeiro secretário que fizer a leitura do processo constante na ordem do dia. Discussão e votação. Processo autorizado pelo número 4038-2017, mensagem 4017. Discussão e votação, processo autorizado pelo número 4087, de lei CMC 137, do vereador Celso Andrion. No caso de discussão já foi mesmo aprovado no unidade de vereadores presentes. Segunda discussão. Discussão e votação, processo 446-2017, indicação 138, do vereador Renato Machado. No caso de discussão, foi aprovado em unidade dos vereadores presentes. Discussão e votação, processo 4434, 445 e 44511. Indicação número 134, 135, 138, vereador Joel da Costa. Colocado em discussão, foi mesmo aprovado por unidade dos senhores vereadores. Discussão e votação, processo número 4498-2017, indicação 1342, do vereador Itamar Freire. Colocado em discussão matéria, foi mesmo aprovado por unidade dos vereadores presentes. Nada mais no total, o presidente encerrou a sessão em nome de Deus, às 17h05. Para constar, Fabrício dos Santos Rodrigues, redator da ata plenário, lavrou a presente após lido que o título será aprovado pelo presidente. Coloco a ata em discussão. Não havendo em votação. Não havendo em votação, só as perguntas como estão. Aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Veto. A de lei número 100, que dispõe sobre a regra de acessibilidade com imposição de exibição de legenda na reprodução de filme na sala de cinema no município de Cariacica. Autoria do vereador professor Elinho. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei do Executivo. Projeto de lei número 28/2017. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à desinfetação e à cessão do direito real de uso de área de propriedade do município para a Associação de Idosos do bairro Santana de Jacência, na forma que especifica. Presidente. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei 29/2017. Altera a lei de 4.000, a lei número 4.616, de 30 de setembro de 2008, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo. Encaminha a Comissão de Justiça e Turismo. Projeto de lei legislativo. Projeto de lei CMC 143/17, do vereador Itamar Alves Freire. Institui o Dia Municipal de Conscientização e Privação do Mal de Alzheimer. Encaminha a Comissão de Justiça e Saúde. Emendas LDO 2018. Processo número 4.117, emenda aditiva da LDO, Lei PMC 23, reforma da quadra Celso Santos Bairro João Batista 2. Encaminha a Comissão de Finanças. Processo 4631, professor Elinho, reforma da unidade de saúde do bairro Santa Luzia, região 9. Encaminha a Comissão de Finanças. Processo 4680, professor Elinho, imputação da quadra municipal. Encaminho a Comissão de Finanças. Moções. Moção número 4.317, vereador Amarildo Araújo. Moção de consideração a Tereza dos Santos, terminado dito professor. Moção de consideração a Keila Nunes Castilho, terminado dito professor. Encaminho a ordem do dia. Moção 413, do 17, vereador Celso Andrion. Moção de consideração a Renilda Ribeiro, terminado dito professor. Moção de consideração a Silmara Serafine da Costa. Moção de consideração a João Carlos da Silva, Aldino Sinal do Micro e Pequenas Empresas. Encaminho a ordem do dia. Moção 435, vereador Renato Machado. Moção de consideração a Daniele Martins Cassundé Baldan, em homenagem ao dito professor. Encaminho a ordem do dia. Moção número 415/17, vereador Romildo Alves. Moção de consideração à senhora Nada Baixa, em homenagem ao dito professor. Leia Regina Salomão, Caldenilda Soares Eusébio Borges. Encaminho a ordem do dia.
Moção 4.116 do vereador Pessoa Elinho. Moção de condenação aos senhores e às senhoras, assinada abaixo, em homenagem de Pessoa. Paulo Roberto Siqueira, Douglas Pinheiro Costa, Gustavo Gonçalves da Fonseca, Enoque Ferreira de Souza, Gilcimara Safiati, Lorena Bezerra Vieira, Maristela Ramos, Uéder Pereira da Silva, Damares Ferreira Souza, André Rosete Xiste Teixeira, Raquel Wagner das Neves Silva, Valquíria de Freitas Torezani, Sandra Leão da Silva, André Rosete Cristi Teixeira, Érico Zotelli Nunes. Encaminho a ordem do dia. Tinha mais ainda. Tinha mais ainda. Tinha mais? Tinha mais ainda. Odete Lúcia Canal Braga, L. Matos e Tatiane Vando Fonte de Souza Marques. Repete. Encaminho a ordem do dia. Processo 4653. Requerimento 2017, Comissão de Justiça Final. Requer do Futuro Municipal de Cariacica, informação para de lei comentar 2617, editoria do Executivo Municipal, sobre a delimitação do direito real do uso da área de propriedade municipal de forma específica. Qual a justificativa para a utilização da área pela CESAM para o levatório de águas tratadas? Qual vai ser a área que seja afetada? Encaminho a ordem do dia. Vereador Sérgio Camilo, requerimento número 22017. Requer informações referente ao contrato firmado pela limitação com a empresa Forte Ambiental para a ação de serviço de varrição de via pública no município de Cariacica. Requer da Prefeitura de Cariacica, em caráter de urgência, informação referente ao contrato firmado pela limitação com a empresa Marca Construtora de Serviços para a ação de descoleta de lixo. Encaminho a ordem do dia. Indicações 13617, vereador Motinha. Observar buraco na rua São João, bairro São Francisco. Limpeza capim tirada de entulho na rua Flamenguinho, no bairro Santo André. Observar buraco na rua Flamenguinho, no bairro Santo André. Limpeza capim retirada de entulho na rua Darcy Fogos Marinhem, bairro São Francisco. Limpeza capim tirada de entulho na rua São Benedito, bairro Santo André. Encaminho a ordem do dia. Vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira, indicações 1150. Observar buraco no bairro São Francisco. Caçatura para o tratamento de lixo no bairro São Francisco. Limpeza de 3 bocas de lobos na rua Santa Rosa, no bairro São Francisco. Construção de uma rampa de acessibilidade na Capela Mortuária, no bairro Dom Bosco. Calma aí. Construção de uma boca de lobo na rua Nestor Vieira, no bairro Dom Bosco. Encaminho a ordem do dia. Indicação, vereador Broinha, indicação 1389, limpeza e capina no território do bairro Aparecida. Encaminho a ordem do dia. Indicação do vereador Jorjão, patrulhamento de intervenção na rua 1º de Maio, no bairro Novo Horizonte. Patrulhamento de intervenção na rua Princesa Isabel, no bairro Novo Horizonte. Patrulhamento de intervenção na rua Liberdade, no bairro Novo Horizonte. Patrulhamento de intervenção em 3 Avenida Antônio Teixeira, no bairro de Almeida, no bairro Mochoara. Encaminho a ordem do dia. Abre o livro de oradores. Pede para Edgar ficar ali. Fica ali, Edgar. Bota o livro dos oradores ali. Bota o pessoal aqui. Bota aí. Comunica. Informo aos senhores vereadores que está aberto o livro dos oradores. Edson Nogueira. Ilma. Edgar, Edson Nogueira, Ilma Crisóstomo. Indicação. Vereador Lelo Couto. Indicação número 133. Proteção das asfáltica em um trecho da Avenida das Celtas, no bairro Alto Laje. Proteção asfáltica da rua Antiga, no bairro Jardim América. Encaminho a ordem do dia. Indicações. Vereador Renato Machado. Indicação 1381. Construção de uma galeria entre as ruas São Bernardo e rua Florencio Pereira, bairro Jesus, no bairro Vista Mar. Acabamento de asfalto na rua Linhares, no bairro Bandeirante. Recabamento de asfalto na rua Gustavo Duplo, bairro Vista Amar. Recabamento de asfalto na rua Feliz da Silva Duarte, bairro Vista Mar. Encaminho a ordem do dia. Indicação do professor Elinho.
Estação de 3 braços, luminária e poste na rua São Jorge, região de Vila Progresso, anexo a Vila Melo. Encaminho a ordem do dia. Outros. Ofício PMC 497. Encaminha a resposta ao ofício número CMC 305 para atendimento ao regimento número 209 de autoria da Comissão Legislativa Final. Encaminha em anexo de terminação de impacto da folha de pagamento do pessoal frente aos anos 17 e 19. Encaminha a resposta ao ofício número CMC 286 para atendimento da dedicação aprovada número 222 em frente ao processo número 386 da autoria de Brigada de Esporte Teixeira de Canalização de Segurança Armada para prestar serviço às escolas do Estado do município. Ciente. Como disse o senhor. Tribuna livre. O senhor Willis Alves dos Anjos, estudante de economia da UFES, fará uso da tribuna livre para explanar sobre seu artigo aprovado e apresentado no Encontro Nacional de Economia Política, que ocorreu na cidade de Campinas, São Paulo. Peço ao vereador Edson Nogueira e o vereador professor Elinho que possa acompanhá-lo até a tribuna. Assume seu posto aqui. Convido ao senhor Willis Alves dos Anjos para fazer o uso da palavra por até 15 minutos, como é regimental. Oi. Pode começar. Boa tarde a todos os vereadores, em especial a vereadora Ilma, que é a representação feminina aqui na Câmara dos Deputados, vereadores. Quero dar uma boa tarde também a todas as pessoas que estão aqui presentes. Dar uma boa tarde também às pessoas que nos acompanham pela TV Web e Facebook. E bem, como já falado, eu me chamo Willis Alves dos Anjos. Eu sou morador do bairro Santa Paula, aqui mesmo de Cariacica. Curso Ciências Econômicas ou simplesmente Economia na Universidade Federal do Espírito Santo. E como também já mencionado, estou aqui para falar um pouco da minha experiência no Encontro Nacional de Economia Política, o ENEP, em que aconteceu na cidade de Campinas, em São Paulo, que eu tive meu artigo aprovado. Sobre o meu estudo, eu tive como objeto de análise as micro e pequenas empresas, mais especificamente a importância que elas têm perante a nossa sociedade. Mas antes de falar propriamente do meu artigo, eu queria explicar o porquê de eu falar sobre esse assunto. Simplesmente por eu ter raízes micro e pequenas empreendedoras. A maioria dos meus irmãos, lá em casa nós somos em 5, já tentou embarcar nessa linha de empreendimento e como uma forma de driblar o desemprego, ou até mesmo adquirir uma fonte maior de renda. Então não faltava curiosidade para eu falar sobre o assunto. E é aí que entra na história o Programa de Educação Tutorial, o PET, que eu vou falar um pouquinho mais para o final. Mas eu já posso adiantar que no PET a gente elabora diversas atividades e uma delas é a elaboração e apresentação internamente de um artigo. Então, com essa vontade de aprender mais sobre o assunto e com esse empurrãozinho que o PET me deu, eu fui escrever sobre o assunto e deu no que deu. Fui apresentar meu artigo a um evento mais importante aqui do Brasil e foi bem legal. Agora, falando mais especificamente sobre o meu artigo, eu faço uma abordagem prática e uma abordagem teórica do assunto. E cada abordagem busca alcançar um objetivo específico.
Na parte prática, eu discorro sobre alguns assuntos relacionados ao funcionamento prático das micro e pequenas empresas. Então, eu abordo questões como os condicionantes do nascimento das micro e pequenas empresas, condicionantes da mortalidade, que é uma coisa que está bem ligada a elas. E falando um pouquinho de cada uma dessas abordagens, sobre a natalidade delas, podemos afirmar que esse aspecto tem ligação diretamente com a dinâmica das grandes empresas. Isso porque a dinâmica delas é pautada em oferir maiores e maiores lucros. Sendo uma forma dimensionada de fazer isso é diminuindo os custos dela. E a forma que ela faz para diminuir os custos dela, geralmente, é a flexibilização tecnológica, que basicamente é a implementação de novas tecnologias no processo produtivo com vista a diminuir esses custos, geralmente com o insumo trabalho. Isso porque faz com que o trabalho tenha uma produtividade maior, deixando o grande empresário com uma margem de abrir um pouco a mão desse custo. A partir do momento que isso é inerente ao sistema capitalista, a tendência é que se crie uma gama de desempregados na sociedade. E esse desempregado, a gente tem que ter em mente que são pessoas que têm um estudo não muito avançado, então a volta ao mercado de trabalho se torna cada vez mais difícil. Então, uma vez que se torna mais difícil essa volta ao mercado de trabalho, a via que eles procuram alcançar é abrindo um micro e pequeno empreendimento. E é assim que se origina a parcela desses pequenos empreendimentos. Um outro ponto importante é a desverticalização da produção das grandes empresas. A desverticalização das grandes empresas nada mais é do que essas grandes estruturas passar uma parcela do processo produtivo delas para as micro e pequenas empresas, por ser coisas que não são muito elaboradas assim de se fazer e precisam de pouco recurso. Então, é mais um incentivo que faz com que elas nasçam. Um outro ponto que eu não posso deixar de citar aqui é a questão de que abrir um empreendimento, relativamente em comparação com as grandes empresas, é muito mais fácil. O que a gente chama na economia de ausência de barreiras à entrada. Agora, partindo para a parte da mortalidade delas, rebate uma mesma característica que eu falei sobre o nascimento, que são as pessoas que se aventuram nesse ramo do empreendimento. Isso porque, como eu já destaquei também, são pessoas com pouca escolaridade. Então, agindo por impulso ou sem planejamento nenhum, acabam que não se sustentando com a surpresa que o mercado vem trazendo para ela. Então, uma parcela dessa acaba não se sustentando no futuro. Um outro ponto importante é propriamente a estrutura delas, que não é tão boa comparado com os grandes capitais, então ela acaba também não sustentando, uma vez que ela tem que ir para o mercado com custos maiores, os preços são maiores, então competir nessas condições acaba sendo um pouco desvantajoso para ela. Um último ponto é a questão do financiamento, que acaba sendo pelo próprio capital de giro das micro e pequenas empresas. E a gente pode lembrar também que há alguns anos aí atrás vem sendo desenvolvido algumas formas de financiar isso, mas que não se sustentou. Além disso, nessa parte ainda eu apresento alguns dados que eu queria citar aqui para vocês, para a gente ter uma noção de quão importante elas são. O recorte que eu faço aqui vai de 2006 a 2013, e eu quero chamar a atenção aqui também para as variáveis de geração de emprego e de renda. Pedir aos novos vereadores aí que façam silêncio para que o rapaz possa continuar. Obrigado. Como eu estava falando, eu trouxe alguns dados aqui que falam sobre a geração de emprego e de renda dessas pequenas estruturas. O recorte que eu faço aqui vai de 2006 a 2013, a fonte é bem confiável, a fonte do Sebrae. E eu quero comparar aqui só 2006 e 2013, porque durante esse período sempre teve alta, mas só para a gente ter uma ideia de quão foi importante. Sobre o emprego, em 2006, as micro e pequenas empresas geraram 11,7 milhões de emprego. Em 2013, chegou a alcançar 17 milhões. 2006, agora falando da remuneração real, ou seja, a gente está descontando o efeito da inflação, em 2006 alcançou R$ 1.196. Em 2013, R$ 1.485. Então, a gente já nota aí uma importância bem grande no quesito geração de renda e emprego dessas pequenas estruturas. Agora, a gente vai partir para a parte que eu considero mais importante no meu artigo, que é a parte teórica. E o que vai direcionar essa parte é uma pergunta que surgiu com a conversa entre eu e o tutor do PET, que é o Mário Sabagini, que não pode estar aqui. Mas a pergunta é basicamente por que existem micro e pequenas empresas?
E o que a gente tem que entender é que elas têm um papel fundamental na sobrevida do capitalismo, mas não no sentido bom da coisa, no sentido maquiavélico. Como já mencionei, a dinâmica do capitalismo é pautada em obter mais e maiores lucros, e centralizando e concentrando capitais. Então surge outra pergunta. Tendo em vista isso, por que os grandes capitais, olhando que essa é a parte mais frágil da sociedade, por que elas não concentram ou centralizam esses pequenos capitais? Isso está muito ligado com uma emissão de uma mensagem muito falaciosa na sociedade, que é de mostrar que o capitalismo tem espaço para todo mundo, o mercado é livre para quem quiser entrar, o que acaba não sendo verdade. E uma outra fonte disso também é que elas são fonte de ganhos para as grandes empresas. E eu explico como. Não sei se vocês lembram da desverticalização que eu falei como fator condicionante para o nascimento. Isso faz com que as grandes empresas não precisam se envolver muito com aqueles processos produtivos que são importantes, mas não são de caráter a gerar um ganho muito grande para elas. Então, o recurso que ela ia direcionar para essa parte, ela acaba investindo em outras questões, como investimento em P&D, que faz com que ela ganhe mercado, inove e ganhe mais espaço no mercado. E, por fim, está muito embasado naqueles dados que eu trouxe, que é a promoção de renda e emprego que elas têm o caráter de fornecer para a nossa sociedade. Então, o capitalismo ele se sustenta com a geração de renda que faz a roda da economia girar. Uma vez que essa roda da economia não gira, o capitalismo ele acaba. Então, aqui é mais uma importância que as pequenas empresas têm na nossa sociedade. Bom, finalizando aqui a parte do artigo, e graças a essa visão de mundo que eu obtive com o curso de economia e também com o PET, tive meu trabalho aprovado no ENEP. Foi muito enriquecedor participar do evento, proporcionou uma satisfação muito grande para mim, e foi legal porque eu conheci gente conceituada, tive uma gama de informações da ciência que estudo, enfim, foi muito gratificante para mim. Além disso, fiquei muito feliz por representar a nossa cidade, fora do estado. Mesmo não abordando coisas diretamente sobre o nosso município no artigo, eu sempre carregava comigo as bases que ele me deu. Durante a minha trajetória estudantil, pré-UFES, eu estudei em escola pública, aqui mesmo de Cariacica. Minhas amizades, minhas raízes, minhas convivências, tudo é fruto de Cariacica. Eu já ouvi uma frase, que agora não recordo quem seja, que fala que o homem é fruto daquilo que ele vive. Eu vivi as coisas que Cariacica me proporcionou. E o mínimo que eu posso fazer é carregar o nome da uma cidade onde que eu vá. E representar ela foi uma satisfação muito grande para mim. E para terminar a minha fala aqui, eu vou falar sobre o PET, que é um dos culpados disso tudo. Já vou pedindo desculpa pela simplicidade da explicação, porque mesmo há quase 2 anos no grupo, eu estou 1 ano e 9 meses lá, eu tenho um pouco de dificuldade de explicar o que é realmente o programa. Não porque eu não me envolvo com ele, mas porque ele é tanta coisa que a gente acaba deixando de falar algumas coisas, né? Mas bem, no protocolo, o Programa de Educação Tutorial de Economia da UFES é um dos responsáveis por contribuir para o curso de Economia ser cada dia melhor. E ele faz isso desenvolvendo atividades como seminários, grupo de estudos, promovendo e ajudando na organização de eventos e palestras. Além disso, o grupo tem a ciência de que, como ele é vinculado a uma universidade pública, ele tem o caráter e o dever de devolver à sociedade esse aval que ela nos dá. E ele faz isso mediante as atividades que a gente tem, outras atividades além dessa que eu citei. A gente tem a resenha econômica, então fica muito mais fácil, via Facebook, corredor da ciência econômica mesmo, disponibilizar essa informação que a gente adquire na graduação. Nós temos um espaço na rádio universitária também, então fica muito mais fácil disseminar essas informações que a gente adquire na graduação para uma quantidade maior de capixabas. Temos o Teatro do Oprimido, que é uma atividade que a gente tem contato diretamente com estudantes de escolas públicas e privadas. E o que julgo mais importante no PET é que ele tem a característica de levar para a sociedade verdadeiros cidadãos, cientes do seu papel perante a sociedade. E falar também que o PET ele gera uma parceria muito forte. A prova disso é que meus companheiros vieram aqui me prestigiar. A maioria deles estão ali, alguns não pôde vir. O tutor do PET não pôde vir aqui. Mas estão ali os peitianos Ramon Schneider, peitiano egresso Thalia, Vitor, Adamário, José Marcos,
Ramon Riz, Eloá, Laís, Matheus, Ana Késia, todos estão aqui me prestigiando. Minha família também, que é minha base, não poderia faltar, né? E nesse momento ela não ia me abandonar. Minha mãe está ali, Dona Anaí, minha irmã Ângela, minha irmã Angeli também vem aqui. E eu acho que é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço pela atenção, pelo apoio. Muito obrigado. Peço ao senhor Willis que permaneça. Algum vereador tem alguma pergunta ao senhor Willis? Professor Elinho, por favor. Só informando que o vereador Celso Andrion, vereador Vander Show e vereador Jorjão estão ausentes, tendo em vista estarem participando de uma reunião de uma comissão da Secretaria de Saúde do Estado. Por isso a ausência, e ambos vão chegar um pouco atrasados para essa sessão. Senhor presidente, vereadora Ilma, colegas vereadores, senhor Iris, estudante de economia da UFES, parabéns. É a maior herança que a gente pode herdar de nossa família e construir para a gente mesmo é o estudo. Parabenizar os jovens que estão aí, estudantes também, a sua família, não é? E continue nesse caminho, né? Esse reconhecimento teu de seu estudo, né? Só tende a crescer. E como estudante de economia, eu como professor, queria perguntar ao senhor, para você, qual é o maior desafio da economia atual hoje no país, no Brasil? Na sua visão, qual é o maior desafio? E qual poderia ser alguns caminhos para, ao menos, minorar a situação grave de crise, de desemprego, de desesperança que o país vive neste momento, né? Então, seriam essas duas perguntas. Primeiro, para parabenizar. Continue trilhando o caminho da educação, porque essa é a maior herança, eu não tenho dúvida disso, não é? E, como futuro economista, qual o problema mais grave na sua visão da economia atual e o que poderíamos fazer, o que poderia fazer os gestores, os economistas para minorar a grave situação que vivemos no nosso país? Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela pergunta. E eu vou ser simples e direto na minha fala e pegar um ponto da sua pergunta também que foi interessante. A questão do desemprego. Partindo de uma leitura minha, né, o desemprego ele é estrutural do capitalismo. Então, uma forma da gente trilhar para caminhos melhores e conseguir superar essa crise, já que é uma coisa estrutural do capitalismo, seria basicamente acabando com esse sistema que gera tanta concentração de renda, desigualdade social. A gente caminhando na rua, a gente percebe que as coisas não estão boas. E isso é coisa que é sempre inerente ao próprio sistema. Então, uma forma boa... Existem as reformas, mas não essas reformas que são feitas aí, reforma da Previdência, reforma do trabalhista, que vem tirando direitos. Isso é um retrocesso. Então, além disso, o que vem à minha cabeça é simplesmente uma superação desse sistema e caminhar para caminhos melhores. Muito obrigado, sucesso. Parabéns pelo caminho que está trilhando. Em frente. Com a palavra, vereador Edson Nogueira. Senhor presidente em exercício, vereador Joel da Costa, colegas vereadores, líderes comunitários, líderes partidos políticos, funcionários, estudantes. Na verdade, eu não tenho nada que perguntá-lo. Tem que parabenizar, primeiro, a sua família, por lhe dar estrutura para estudar na UFES. Não é para qualquer um fazer um curso na UFES, com tantas dificuldades que aquele curso lá apresenta em todas as suas matérias ou profissões. Mas eu queria dizer, você é um vencedor, e o que me deixa mais feliz, e a sua família deverá se orgulhar, de um orgulho santo, é de você estar conseguindo, aqui de Cariacica, nos representar lá fora. Eu fico feliz de saber
que temos pessoas como você, e muitos aí no anonimato, que não são reconhecidos, muitas vezes porque não chega aonde precisa ter o conhecimento. Parabéns e que tenha mesmo sucesso e que ainda possa ser um dos mandatários desse município. Com a palavra, a vereadora Ilma Crisóstomo. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar esse jovem universitário. Parabéns pela iniciativa. Dizer que essa casa se orgulha de te receber aqui. É uma pena que o vereador que propôs a tribuna livre não veio te prestigiar. E aí eu digo para os jovens que aqui estão, vocês quando chegaram nessa casa hoje, eu estava subindo os degraus, e aí eu vi e me enchi de alegria. Eu gosto de ver a juventude aí, essa juventude, essa força jovem, essa massa, interagir e vir prestigiar o companheiro. É isso aí, vocês estão de parabéns por estar aqui aplaudindo a sua atitude. E dizer que, enquanto legisladora desse município, posso te dizer que quando você falou da sua família, a sua mãe, a sua irmã, são as pessoas que mais importam na nossa vida, é a família. Sem uma base estrutural de família, você não consegue chegar a lugar nenhum. Que você seja sempre esse menino honrado, menino que eu digo, esse jovem, grande homem, pequeno na estatura, mas a colocação via atentamente as falas, que você possa se orgulhar e quando receber o seu diploma dizer, eu venci com a ajuda da família, eu venci com a ajuda de Deus. Parabéns, e que este dia de hoje fique gravado nos anais dessa Casa de Leis. Parabéns para você e para toda a juventude. Com a palavra, vereador André Lopes. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu venho aqui também, senhor Willis, não para perguntar nada, mas para te parabenizar, porque eu, enquanto único, não vou dizer único, mas talvez o mais jovem dessa casa, talvez não, o mais jovem dessa casa, sinto muito orgulho de ter um jovem como você, né, apresentando trabalhos acadêmicos e, sobretudo, no momento onde a sociedade enxerga o jovem como problema. E eu falei isso aqui, aparteando o nosso nobre vereador professor Elinho, na semana passada, no episódio da morte dos 3 jovens e Padre Gabriel. Então você é a prova de que a juventude desse país não é um problema, a juventude desse país é a solução. Ademais, quero dizer que você hoje sintetiza qual é o real papel da universidade na nossa sociedade. A universidade ela não pode servir para o jovem, para qualquer outro que lá está, como meio apenas de auferir lucros, ter dinheiro, ter ascensão social, mas deve ser também para discutir os problemas da sociedade. Esse é o papel da academia, esse é o papel da universidade, e hoje você está aqui representando, né, isso, né, esse dever como deveria ser a universidade. E parabenizo mais ainda, porque esse tema ao qual você aborda é um tema de extrema importância, pois esse sistema ao qual é o sistema capitalista segrega, oprime, né? Então você vem trazer à luz o debate acerca da superação desse sistema que é tão, como eu já disse, excludente. Então só tenho a te parabenizar, dizer que acho que todos os vereadores dessa casa têm um tremendo orgulho, né, de você nesse momento, e dizer que siga firme nos seus sonhos, tenho certeza que você trará muito mais orgulho para a cidade de Cariacica. E como jovem, quero aqui deixar um pedido para que você, assim como todos os jovens que nos acompanham, se envolvam na política, pois a política só vai ser feita do jeito que a gente acha que tem que ser feita se a gente participar. Se a gente franquear a outros, infelizmente a gente vai ter esse cenário. E assim, não vou também deixar de externar uma tristeza que com os cortes do governo Temer destinado à educação,
sobretudo a nossa Universidade Federal do Espírito Santo, né, que está quase fechando as portas por falta de recursos, com os cortes do golpista Temer. Nós estamos deixando de produzir várias joias como você. Então, externo aqui a minha tristeza pelos cortes na educação e por nós não estarmos produzindo bons quadros acadêmicos como você. Mas é de muita felicidade ter você e você ser de Cariacica. Parabéns. Vereador Sérgio Camilo, com a palavra. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, lideranças políticas, religiosas, comunitárias, meu amigo doutor Arnoldo, estudantes da UFES, a família do palestrante, ao palestrante, estudante, o Íris, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, peço desculpas ao senhor, a família. Naquele momento eu estava relatando um certo problema ali com o vereador Léo do IPI, então foi apenas um relato. Mas, pelo pouco que eu vi da explanação de Vossa Excelência, eu tenho duas perguntas. Primeira, ficou bem claro que o senhor não é a favor do capitalismo. O senhor não aprova o atual modelo que nós temos no nosso país. Se Vossa Excelência não aprova, então Vossa Excelência é a favor do socialismo. Então, me diga, eu gostaria de saber se na história mundial existe algum lugar no mundo que o socialismo deu certo. Gostaria de saber essa é a primeira pergunta. Segunda, o senhor falou sobre o PET e chamou alguns estudantes ali de petiano. É isso? Eu não entendi muito bem o que é PET. O senhor poderia, em outras palavras, eu não entender o que é o PET, que eu não consegui entender. Essas são as minhas perguntas a Vossa Excelência. Obrigado pelas perguntas. Então, a primeira, sim, basicamente, eu não sou a favor do capitalismo e o senhor fez uma ligação de que, mesmo se eu não sendo capitalista, eu sou socialista. Não exatamente, mas... Eu perguntei se o senhor é a favor do socialismo. Tá. Então, tá, mas não necessariamente eu sou socialista. E o socialismo, como o senhor colocou, não deu certo em lugar nenhum, porque na ideia e na prática, o socialismo empregado não foi verdadeiramente o socialismo. Foram regimes totalitários que foram empregados. Então, a ideia de socialismo mesmo, eu aqui, humildemente falando, eu não tenho todas as bases do socialismo para te apresentar, mas acredito que ele seja bem melhor do que o capitalismo e, mais uma vez, fortalecer que o socialismo nunca foi empregado em nenhum momento da nossa história, em nenhum país. Acho que é isso que eu queria falar. O PET, falando sobre o PET, estava quase esquecendo, desculpa. Nós somos um grupo que tem ligação nacional, então o PET é um programa nacional e tem em todos os lugares do país, em universidades federais públicas, geralmente, tem em universidades privadas também. E nós somos um grupo que surgiu de uma luta muito grande para defender a universidade pública de caráter de excelência e essas coisas. Petiano, a gente fala que é uma coisa que só que está ligada ao PET mesmo, tem como se fosse uma derivação. Então, todos nós consideramos petianos, desde o tutor até aqueles que nos avaliam lá, todos eles são petianos. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Se o capitalismo não é um bom modelo, se o socialismo não deu certo em lugar nenhum do mundo, se o socialismo não foi implantado, qual seria o melhor modelo de gestão? Boa pergunta. Então, não sei te responder, mas acredito que, não sei se o senhor concorda também, esse sistema não é um bom sistema para a nossa sociedade.
Agradeço, felicidades, parabéns pelo curso, pelo artigo aprovado. Aí, muito obrigado. Obrigado. Senhor Willis Alves dos Anjos, gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todo mundo, os vereadores, agradecer as perguntas, os elogios também, fiquei muito feliz aqui. Quero chamar a atenção que, falando mais um pouquinho do PET, a gente está disponível para tirar dúvidas. Aqui eu explanei a minha ideia de sociedade, então nós somos um grupo composto por 11 integrantes, mais o professor tutor, então tem mais gente para falar sobre suas ideias, sobre outras coisas, além de mim. Eu não falo pelo grupo, porque isso mesmo, nós somos um grupo, então eu não posso fazer da minha palavra a palavra do grupo. E só quero deixar aqui os endereços para vocês nos encontrar, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está disponível. O nosso site é peteconomiaufes.wix.com/site, então lá tem algumas informações, atividades melhor explicadas, para vocês terem uma ideia melhor do que a gente faz. A gente tem a nossa página no Facebook também, que é PET Economia UFES, digitando lá, vocês conseguem nos encontrar. E tem o e-mail do PET, que é peteconomiaufes@gmail.com. Mais uma vez, eu quero agradecer aqui o espaço, agradecer o vereador Celso Andreon, que me deu a oportunidade de vir aqui, apesar de não estar aqui. Eu sei que o vereador tem outras coisas para fazer também, e que se ele não está aqui é por uma causa importante também. E é isso. Muito obrigado a todos. Senhor Willis, em nome de todos os vereadores dessa casa, gostaria de te dar os parabéns por essa bela explanação, dar os parabéns à sua família, né? A gente sabe que não é fácil estudar em escola pública e chegar aonde o senhor chegou, e em nome do senhor, cumprimentar e parabenizar todos os universitários presentes. Um abraço, meus parabéns e que Deus continue te abençoando. Peço ao vereador André Lopes e à vereadora Ilma que possa acompanhá-lo até a saída. Muito obrigado pela sua presença. Dando continuidade a essa sessão, dando continuidade à ordem dos oradores, com a palavra, vereador Edgar dos Esportes, por o tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde, mesa diretora. Em nome do presidente de honra, Joel da Costa, 9 vereadores, vereadora Ilma Guerreiro, como sempre, público presente, público TV, web de casa. Hoje o questionamento é contra o DR. Na ordem de serviço dada a duplicação de 17 da CIBA, do binário, no contrato diz que a obrigação dos abrigos de ônibus daquele setor é justamente do DR, o compromisso daqueles abrigos. Mandei uma carta para a Setúbal alguns meses atrás, ela me respondeu também dizendo que seria do DR a obrigação dos abrigos. Fui cobrado do DR justamente porque as pessoas estão lá no sol quente, encarando chuva, naqueles abrigos novos que não tem. Curiosamente, o senhor Enio DR me mandou o ofício, me respondeu o meu ofício, dizendo que aquilo ali não é obrigação DR, que não consta no contrato. Então o povo vai enganar duas vezes. Primeiro, na ordem de serviço dada pelo governador, dizendo que ali era obrigação do contrato,
que dizia: serão 8 quilômetros de ciclovias, além de calçada cidadã e abrigo de ônibus da população. Serão implantados para pistas simples e duplas, galerias pluviais, sinalização e uma ponte nova sobre o rio Itanguá, totalizando também 8 mil metros de rede de esgoto. Como é que o mesmo secretário ele despacha na ordem de serviço que contempla os abrigos e me responde também dizendo que aquilo não é obrigação do DR? Eu pergunto aos nobres companheiros, aonde está o erro? Excelência. Cedida, nobre vereador. Quero cumprimentar meu colega Edgar do Esporte, cumprimentar a mesa, cumprimentar o presidente Joel da Costa, a Marilda Araújo, nossa vereadora Ilma, nossos colegas vereadores, lideranças políticas e religiosas. Uma boa tarde pela TV Câmara. Essa luta, nobre colega vereador, é uma luta antiga dessa casa, antes de nós, que somos novos, estar nessa casa, novos já quase 10 meses, mas outros nobres colegas vereadores anteriores que passaram por nós também vêm discutindo sobre a CETURB. Uma conversa com o colega Edson Nogueira também nos explanou um pouquinho da situação, mas de fato é vergonhoso e nós temos que cobrar da CETURB. Quem anda com os ônibus lotados e com a falta de respeito com o usuário é a CETURB. A irresponsabilidade de deixar a população debaixo de chuva e debaixo de sol é a CETURB. Então o que nós temos que chamar aqui para dar resposta é a CETURB. Por quê? Uma hora cobra da prefeitura, outrora cobra do DR, outrora a CETURB. E a população, mais uma vez, vergonhosamente, mais uma vez, fica sofrendo sem abrigo de ônibus. Mas, aquilo que eu já disse antes, os ônibus sempre lotados, os terminais sempre lotados, e nós não temos condições dos nossos irmãos cariaciquenses não ter um ponto, um abrigo para se abrigar em época de chuva, em época de sol. Então, assim, nós temos, vereadores, que é isso mesmo, tem que bater aqui, mas nós temos que cobrar a CETURB, seja o presidente, seja a Terezinha Gerardi, nós temos que cobrar a CETURB. Parabéns por levantar essa bandeira que a população tanto sofre na cidade de Cariacica, que são os abrigos de ônibus. Parabéns, vereador Edgar. Só queria que a Câmara filmasse aqui. CETOP, Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas. Está aqui, ó. O contrato está aqui. A CETURB responde, também está aqui, que a obrigação é do DR. E o ofício do senhor Enio Bergoli, que é o secretário-geral DR do Estado, ele responde, está aqui, ó, que não é obrigação deles fazer os abrigos. Então quem é o responsável? Aí eu pedi ao meu gabinete que solicitasse ao DR a documentação do contrato que foi assinado em Itacibá das obras. Aí vamos esclarecer quem é realmente que tem que pagar o pato, se é a CETURB ou se é o DR. Obrigado e boa tarde. Obrigado, vereador Edgar do Esporte, pelos esclarecimentos. Com a palavra, vereador Edson Nogueira. Vereador Edson Nogueira declinou. Com a palavra, pelo tempo regimental de 15 minutos, vereadora Ilma Crisóstomo. Senhor presidente, senhores vereadores, lideranças políticas, lideranças comunitárias, infelizmente os alunos já se retiraram, assessores de vereadores e algumas lideranças que eu vejo que estão presentes nessa casa, porque esperavam um pronunciamento de nossa parte.
Aqui foi dito, na sessão anterior, que palavras das redes sociais são jogadas ao vento. Eu vi vários comentários em relação a esse respeito. Infelizmente, o vereador Celso Andreon não se faz presente na mesa. Eu gostaria que ele estivesse presente, mas eu sei que alguém vai levar a fala até ele, ou se ele estiver me ouvindo ao vivo, faço questão de citar o nome, vereador Celso Andreon, do PT, que está sempre nessa mesa e se acha que é o presidente. Aliás, eu acho que ele manda mais do que o presidente. Eu falei aqui na sessão anterior que havia uma reunião que o vereador Jorjão havia colocado que ia ter essa reunião com os médicos pediatras. E perguntei ao vereador Celso, ele negou. E depois eu senti que houve uma proteção em tentar blindar a pessoa do Jorjão. Só que eu estava nos recintos dessa casa na semana passada, recebendo aqui a vereadora de Vitória, Neuzinha, e aqui começaram a chegar a secretária Meire, a secretária Stephanie, a secretária Cláudia, 2 médicos, coordenador do PA do Trevo Adulto e coordenador do PA Infantil. E depois de 1 hora de reunião, eu resolvi entrar dentro da reunião onde nós estávamos em 6 vereadores. Os 3 vereadores da comissão, infelizmente nenhum dos 3 estão presentes. Eu acho que eles já sabiam que eu ia falar. O vereador Edgar Esporte, o vereador César Lucas, presidente, sentado ao meu lado, eu no meio dos 2, do vereador Edgar e do César. Foram colocados gráficos apresentando os médicos. E ali na casa nós tínhamos embaixo no plenarinho algumas servidoras da casa, advogadas e uma assessora minha. O vereador César, ele fez uma colocação onde ele perguntou se haveria comunicação entre os médicos, os enfermeiros e os técnicos. E quando o vereador fazia a pergunta, eu estava com a mão levantada a tempo, com sinal de dedo para cima, pedindo para falar. Quando a secretária começou a fazer a explanação, eu continuei com o dedo para cima, pedindo em posição que eu queria falar. E o vereador Celso, o ditador, me fez vergonha na frente de todo mundo e disse: não vai falar! Não vai falar! E eu fiquei muito envenenada com aquilo. E comecei a discutir com ele, porque ele não é ninguém da nossa casa. Ele é o vice-presidente e vice-presidente não tem direito. Ele tem que se colocar no lugar dele, porque a única casa que eu vejo vice-presidente mandar é aqui. E hoje eu falei com o vereador César que eu ia fazer essa fala aqui. E ele disse: quem vai falar é Motinha, que não falou ainda. Eu falei: se não falou ainda foi porque não quis. Quem vai falar é Daniel. Falei: se não falou ainda é porque não quis. Deu palavra ao Daniel e depois veio me dar a palavra. E eu mandei ele engolir as palavras. E levantei, peguei na mão de um por um. E falei: em consideração à mesa, eu não saí antes. Porque a pergunta ou a colocação que eu ia fazer era pertinente, era dentro da palavra do vereador, que fez uma colocação importante da interlocução dos médicos com enfermeiros e até a portaria, que a gente sabe o que se passa. A minha fala era em cima da fala do presidente.
E ele não deixou, e eu levantei, fui de mesa em mesa, de mão em mão e cumprimentei. E falei ainda, diz um ditado, de que quem tem vergonha não envergonha o outro. E ele começou a me questionar e eu mandei que ele saísse do armário. Sai do armário! E meti o pé na porta e saí. Eu ouvi hoje um texto onde o vereador Moisés, o nosso, já estou profetizando, Moisés, que está presente. Eu não havia contado isso para ninguém, porque eu fiz questão de falar aqui. Isso mesmo, vereador. O vereador Edgar estava perto, viu? Só que eu aqui dentro dessa casa, eu não tenho proteção de ninguém. A minha proteção aqui vem de cima, do Senhor. Eu não estou aqui por acaso. Eu não preciso de ser acobertada por ninguém. Porque eu sei muito bem a minha posição aqui dentro dessa casa. Eu não preciso que ninguém garanta a minha fala. Eu já disse que eu tenho isso aqui para me falar. E eu não tenho medo de Celso Andreoni e ninguém dessa mesa. Não tenho medo de ninguém, que eu só tenho que temer a Deus. Só a Ele eu temo. Tenho muito temor a Deus. Não faço coisa errada. Não participo de coisa errada. E ontem, é uma pena que Jorjão não está aqui. Quando houve um comentário dentro do grupo de comunicação da Câmara, que virou uma bagunça também. Para quem está acompanhando, está vendo. Eu acho que o presidente teria até que botar uma moral dentro desse grupo de comunicação. Aonde quem vai para as farras bota dentro do grupo de comunicação. Comunicação é para comunicar as coisas de interesse dessa casa. Eu não quero saber de vida de político nenhum. E eu coloquei ali uma frase onde eu disse, tem alguma coisa acontecendo que eu não sei. E eu fui simplesmente levada por as palavras do vereador Jorjão, aonde ele quis fazer uma chacrinha. A fala dele foi fazer uma chacrinha. Vocês que viram dentro do comentário, vocês perceberam. Mas, senhor presidente, as redes sociais, as lideranças, hoje questionam a nossa posição dentro dessa casa. Quem pensa que as palavras são jogadas ao vento, estão enganados. Esse final de semana todo eu vi vários comentários, e tem muitos. Tem grupos de WhatsApp, tem lideranças comunitárias que eu tenho o maior respeito, que acompanham essa casa pelo Facebook, pela TV Web, que se manifestam e que sabem das coisas, às vezes até sabe mais do que a gente que está aqui dentro, que eu me resumo dentro do meu gabinete com o meu povo trabalhando, não fico participando de reuniões. E eu quero aqui deixar claro para as redes sociais, essa casa não é unânime. Aqui, as opiniões não são unânimes. Opiniões diversas, cada um faz do seu mandato o que quer. Tem pessoas aqui empolgadíssimas, e essa fase de empolgação passa. Eu quero dizer para todas as pessoas que estão questionando sobre a demissão do Everton. Eu participei, sim, de uma reunião com o prefeito, com 16 vereadores. Não foi uma reunião do grupo de vereadores da casa. Deixar bem claro que foi uma reunião de vereadores que o prefeito convidou para tratar de assuntos da saúde. Eu não pensei que lá alguém fosse pedir a cabeça de Everton. E foi pedido. Foi pedido, sim, a cabeça do Everton. Só que eu fui contra. E questionei. A minha resposta eu estou dando aqui, ao vivo.
Eu não vou ficar escrevendo ali no Face, como algumas pessoas disseram. Poderia escrever. Porque eu não peço a cabeça de ninguém. Cada um faz o seu trabalho da maneira que pode, da maneira que deve. Eu tenho que responder pela minha pessoa. Eu não peço e nem demito ninguém. Nem peço demissão. E fui contra quando foi colocado que iam colocar em votação. E se colocasse em votação, o Everton sairia da prefeitura. Porque a maioria talvez pudesse votar nele. Por medo de Celso Andreon. Nem é de César, é de Celso Andreon. Mas aí, vereador André, eu quero dizer para Vossa Excelência. Foi feita uma reunião ontem à tarde, que eu fiquei sabendo hoje, e até Vossa Excelência foi passado para trás. O próprio vereador do PT não convidou o outro colega de partido. E aí eu digo, ainda bem que não me convidaram, porque se tivesse me convidado eu não ia. Eu nunca participei de reunião de grupo. Eu nunca participei de reunião com a mesa. A mesa se reúne e toma as decisões. Eu não tenho que participar dessas reuniões, não. Eu sei da parte, vereador. Boa tarde a todos que nos ouvem, senhores vereadores, vereadora. Apenas pedi a parte para dizer que também não faço parte desse movimento de pedir cabeça de ninguém. Até mesmo porque a reunião que nós fomos participar com o prefeito foi uma reunião importante de trabalho e isso é até um absurdo quando se chega a uma conversa dessa. Nós aqui somos legislativo e o prefeito é executivo, então nós discutimos assuntos de trabalho, né? Então eu apenas aproveitando o momento, eu estava na reunião, mas não faço parte desse movimento, se é que existe, de pedir a cabeça de ninguém. Se é que existe não, vereador. Vossa Excelência estava lá e viu que eu defendi. Mas eu não sei se Vossa Excelência, então, não se manifesta. Eu estou me Vossa Excelência estava lá e viu que eu defendi. Eu estou me manifestando contra. que eu não faço parte. E não afirmo que existe, porque eu não sei o que se trata por aí. Então, se Vossa Excelência estava surdo. Eu participei de uma reunião de trabalho, apenas. Vossa Excelência estava surdo, vereador, lá, quando não, foi senhora, pedido? eu participo daquilo que interessa, que é o trabalho. Eu sei da parte, vereador André. De fofocaiado que se arranja, eu não faço parte. Se calou, vereador, se calou. Primeiro pedir a parte, agradecer pela parte e dizer, nobre vereadora, que eu estava nessa reunião de trabalho com o prefeito e quando tenho ouvido, tenho lido tudo nas redes sociais, a repercussão que isso tem trago, enfim. E no momento que um vereador sugeriu lá naquela reunião que a gente votasse... Fala o nome do vereador. Não vou expor o vereador, Mas no momento que o vereador sugeriu que tivesse votação, eu fui o primeiro a dizer que não deveria ter e que se insistisse que tivesse, eu levantaria porque ali não era o fórum. Eu não vou nem entrar no mérito de se é covardia ou não é, da minha parte, não esperem isso, mas ali não poderia ter sido votado e eu, assim como a senhora, fui contra. Então, ali não era fórum sequer para ter algum tipo de votação, né? Porque era uma reunião institucional entre a Câmara e a administração. Com relação à reunião de ontem, eu também não fiz parte, não fiquei sabendo, né? Fiquei surpreso, bem como a senhora. Eu acho que cada um tem livre-arbítrio de se movimentar de conforme acha conveniente, né? Eu não fui convidado, tivesse sido convidado também possivelmente não teria ido, porque acho que o que motiva o meu voto em qualquer que seja os projetos que entram na pauta aqui são as minhas convicções, são o entendimento do que eu acredito. Então, mas acho que cada um se movimenta da melhor forma que acha melhor. Eu, particularmente, não fiquei sabendo, fiquei muito surpreso, bem como a senhora, fiquei muito surpreso, né? E não entendi, até agora não estou entendendo muito bem do que se trata. Talvez da agora para a noite a gente vai descobrir do que se tratou essa reunião ontem. Vossa Excelência tem razão de não querer falar, né? Como o vereador Jorjão colocou no grupo da Câmara,
que ele está começando a aprender a mexer com os tabuleiros. Né? Vocês estão achando graça, né? Eu não acho graça. Tabuleiro, para mim, só dentro do forno. Só dentro do forno, então na feira. Então, como eu disse aqui, eu estou esclarecendo essa questão da reunião, que eu sei que a rede social também já está sabendo, e que eu não preciso participar de reuniões para me votar em projeto nenhum. Eu nunca fui chamada para participar de reunião para votar em projeto. E essas reuniões, eu prefiro estar longe. Prefiro estar longe, porque quando a rede social começar a bater, eles tenham certeza. Sou independente no meu mandato. Eu preciso de grupo para caminhar. Estou calejada de ver essas coisas dentro da casa. Não existe unanimidade aqui dentro. A desunião impera. E um quer proteger o erro do outro. Só fazendo um breve esclarecimento ao público presente e aos internautas que nos assistem. Quando a nobre vereadora Ilma Crisóstomo fala, se referindo à presidência dessa casa, esse vereador é o segundo vice-presidente e não é o presidente titular. Então, quando ela se refere ao vereador Celso Andrion, dizendo que ele manda na casa e manda no presidente, esse presidente não é este que está aqui sentado na mesa. Que fique bem claro isso. Dando continuidade às ordens dos oradores, vereador professor Elinho. Senhor presidente, em exercício, vereador Joel, demais vereadores que compõem a mesa, vereadora Ilma, vereadores, assembleia que nos acompanham. A repercussão na rede social, vereadora Ilma, como a senhora bem falou, é muito ruim. O desgaste da Câmara está muito grande. Eu não estava nessa reunião de 16, nem convidado fui. Vereador Edson Nogueira também não, e vereador Camilo também não. É importante, Vossa Excelência, fazer esses esclarecimentos, que está sendo todo mundo colocado numa vala comum, não é? E é importante que a senhora faça essas colocações e que faça esses esclarecimentos, né? Pois bem, eu vou ser breve, porque eu quero me pronunciar na hora da votação do projeto de lei, ou dos projetos de lei, que pede aí o empréstimo de 85 milhões ao prefeito municipal. Disse desde o início que sou contra. Vou votar contra e vou dizer por que sou contra. Vou dizer por que sou contra. Daqui a pouquinho eu me manifesto na hora do projeto. Recebi por telefone uma convocação extraordinária, de uma sessão que vai acontecer às 18h30, para apreciar essas duas matérias. Hoje pela manhã aconteceu aí a vinda de um ministro, um representante a nível federal, da Caixa Econômica Federal, a senadora, enfim, todo um movimento que eu não participei, não participo, um empréstimo de 85 milhões, enfim. Mas quero deixar aqui o registro da heroína, vou chamar de heroína, da professora Ellen Alves de Abreu, que morreu na última semana buscando salvar os seus alunos, que foram incendiados por um funcionário da mesma creche. 8 crianças morreram e ela também perdeu a sua vida. 9 pessoas, né, Bruninha? 9 crianças de 4 anos morreram, vários estão em estado grave. Dizer da tristeza que é isso, dos valores que a sociedade está vivendo, da situação que a gente se encontra. Na próxima semana, na segunda-feira, nós faremos aqui a sessão solene em homenagem ao Dia do Professor. Em Cariacica, há muito que se lamentar, que se comentar, que se reclamar. O último aumento que os professores receberam foi em 2013, 4%.
O prefeito atual fez um compromisso de campanha em que investiria na educação 30%. Ele não investe nem 25%. Só para vocês terem ideia. A situação não é grave só na saúde. Na saúde eu não vou comentar hoje. Eu vou comentar na quarta-feira. Para que com a peça em mão, que fora protocolada, eu possa trazer a vocês aqui algumas reflexões daquilo que foi feito. E agradecer aos vereadores que já indicaram os seus 2 professores a serem homenageados. Essa casa vai se encher de professores, de instituição de ensino, públicas e privadas. Será um grande momento. Nós teremos a cantora Raquel Passos, que é professora, que vai cantar uma música. Teremos a professora Marinalva, que é contadora de histórias e poeta, que vai declamar um poema. E teremos aqui escola do campo, da cidade, escolas públicas e particulares, modelos e boas práticas de educação. Será um grande momento. Faremos uma homenagem a essa mulher guerreira que deu a sua vida por conta da educação e buscando salvar os seus alunos. Faremos uma homenagem também, uma homenagem póstuma à professora que foi assassinada nesse ano, que deixou 3 filhos, que se formou junto com sua mãe, que era educadora também no município e que sofreu o feminicídio, que também foi assassinada. Será uma sessão simples, mas cheia de emoção, cheia de grandeza, cheia de vida, e buscando exaltar a educação, que é a solução para resolvermos os problemas desse país. Concedo uma parte, vereador Edson, a Vossa Excelência. Obrigado, ilustre vereador Elinho. Mas quero lembrar também que não só devemos aqui cobrar reajuste salarial de professores. Sim. Artigo 145 da Lei Orgânica. Ele é mandamental. Ele diz o seguinte: a revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á anualmente no mês de abril de cada ano, obedecidos os parâmetros constitucionais. Sim. Então, a prefeitura deve, pelo menos o INPC, ou similar, a todo servidor municipal, não só os professores. Sim. É uma questão muito séria, que também esta casa também corre no mesmo erro dos servidores dessa casa. Muito obrigado, vereador Edson. Eu fiz menção apenas aos professores nesse momento, né? Mas é sabido por todos nós dessa dificuldade, dessa falta de compromisso com a municipalidade, com o servidor do município de Cariacica. E aí deixar aqui um registro também, fazendo um estudo para uma outra ação que a gente está entrando, no que se refere à educação. As contas da educação, no Tribunal de Contas, no ano de 2014, foram aprovadas com ressalva. Tem um monte de coisa que está por acontecer ainda, e eu digo com muita clareza, quem viver, verá. Muito obrigado, senhor presidente. Eu concedo a parte, Vossa Excelência, antes que eu possa concluir. Já concluindo, já. Boa tarde, senhor presidente, vereadora, público presente. Vereador, parabenizo o senhor por essa sessão maravilhosa que vai ter semana que vem. E passo a oportunidade para estar lembrando a cada 9 vereadores que no dia 27 desse mês, né, na sexta-feira, iremos fazer a sessão solene do meio-dia do servidor público. Sim. E esperando que cada um possa fazer a sua indicação. Obrigado. Já indicamos os nossos, Léo, parabenizar. O servidor é a grande mola da máquina pública, né? E nós temos bons servidores públicos e merecem, sim, a homenagem dessa Casa de Leis. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas vereadores. Vai não? Não havendo mais oradores, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum.
Vereador Mário Araújo. Vereador André Lopes, presente. Vereador César Lucas. Vereador Celso Andrion. Vereador Edgardo Esporte. Vereador Edson Nogueira. Vereadora Ilma Crisóstomo. Vereador Itamar Freire. Vereador João Broinha. Vereador Joel da Costa. Pronto. Vereador Jorjão. Vereador Lelo Couto. Vereador Léo DPI. Vereador Motinha. Vereador Renato Machado. Vereador Romildo. Vereador Sérgio Camilo. Vereador Vandechou. Vereador Professor Elinho. Havendo número legal, passamos à votação das matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Projeto de lei legislativo em primeira discussão, autoria do vereador Lelo Couto. Dispõe sobre a isenção de taxas de inscrição para alunos e atletas amadores matriculados em toda a rede pública em toda a competição esportiva deste município. Eu acho. Não, mas é primeira discussão. Tirar o projeto de pauta pela ausência do vereador. Moções. Vereador Marildo Araújo. Moção de congratulação a Tereza dos Santos em homenagem ao Dia do Professor. Moção de congratulação a Keila Nunes Castilho em homenagem ao Dia do Professor. Coloco as moções em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as moções. Vereador Celso Andreon. Moção de congratulação a Renilda Ribeiro em homenagem... Retira as moções do vereador Celso Andrion por sua ausência. Vereador Lelo Couto. Retiro pela ausência do vereador. Vereador Renato Machado. Moção de congratulação a Daniele Martins Cassundé Baldan em homenagem ao Dia do Professor. Coloco as moções em discussão. Não havendo, coloco em votação. Aprovado. Romildo. Moção de congratulação às senhoras relacionadas abaixo, em homenagem ao Dia do Professor. Léa Regina Salomão, Claudenilda Soares Eusébio Borges. Coloco as moções em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as moções. Vereador Professor Elinho. Moção de congratulação aos senhores e senhoras relacionados abaixo, em homenagem ao Dia do Professor. Paulo Roberto Siqueira, Douglas Pinheiro Costa, Gustavo Gonçalves da Fonseca, Mônica da Silva Martins, Enoque Ferreira de Souza Rocha, Gilsara Sofiati, Lorena Bezerra Vieira, Maristela Ramos, Wesley Pereira da Silva, Damares Fernandes Soares. Andréia Rossetti Cristé Teixeira, Raquel Wagner das Neves Silva, Valquíria de Freitas Torezani, Sandra Leandro da Silva, Andréia Rossetti Cristé Teixeira, Érico Zotelli Nunes, Lúcia Canal Braga, Li Matos, Tatiane Valandro Fontes de Souza Marques. Coloco as moções em discussão. Com a palavra, vereador professor Alinho. Senhor presidente, só explicar como foi a sistematização das escolhas. Nós pedimos ao Sindicato dos Professores que enviasse 4 professores, o Conselho Municipal de Educação 4, a SEMI que indicasse apenas 2, a Secretaria, a Superintendência de Educação também 2, o Sindicato das Escolas Particulares também que indicasse 4 professores. Só dizer para os senhores que esses nomes que estão aqui não são todos de minha indicação. Como os senhores também, eu só indiquei 2 educadores, tá? Os demais surgiram dessa sistematização do Conselho Municipal, do Sindicato dos Professores, do Sindicato das Escolas Particulares. Eu segui a regra como vocês, só indiquei 2 professores. Como havia vários professores, vários vereadores que não tinham indicado ainda os nomes, houve vereadores que pediram que se podiam indicar mais um nome. E aí, então, a assessoria abriu espaço diante dos vereadores que não haviam indicado o nome de nenhum professor ou havia indicado o nome de apenas um educador. Então, só justificar
que essa gama de professores que está aqui, a sistematização foi essa. Tem professores da escola do campo, tem professores do cursinho alternativo para Enem, esse novo modelo de educação que surge, né? Eu, no mandato, indiquei apenas 2 educadores. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimentos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Requer junto à Prefeitura Municipal de Cariacica informações do projeto de lei complementar número 26, de autoria do Executivo Municipal, sobre a desafetação e a cessão do direito real de uso da área de propriedade do município na forma que especifica. Qual a justificativa para a utilização da área pela CESAM para a implantação da elevatória de água tratada? Qual a avaliação prévia da área a ser desafetada? Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Edson Nogueira. Senhor presidente, caros colegas vereadores, quero solicitar à mesa diretora que esse projeto 26/2017 seja encaminhado à Comissão de Meio Ambiente. Nós não temos conhecimento algum sobre esse projeto e eu gostaria que fosse encaminhado à nossa comissão. Encaminhamento será feito. É regimental, vereador Edson Nogueira. Coloca em votação. Pode ir? Aprovado. Segue. Sede Camilo. Requer junto à Prefeitura Municipal, obrigado. Requer junto à Prefeitura Municipal de Cariacica, em caráter de urgência, informações referentes ao contrato firmado pela administração municipal com a empresa Forte Ambiental para a realização do serviço de varrição de vias públicas do município. Requer junto à Prefeitura Municipal de Cariacica, em caráter de urgência, informações referentes ao contrato firmado pela administração municipal com a empresa Marca Construtora e Serviços para a realização da coleta de lixo, resíduos sólidos na cidade. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Indicações. Motinha. Operação Tapa Buraco na rua São João, bairro São Francisco. Limpeza com capina e retirada de entulho na rua Flamenguinho, bairro Santo André. Operação Tapa Buracos na rua Flamenguinho, bairro Santo André. Limpeza com capina e retirada de entulhos na rua Darcy Fogos Mariem, bairro São Francisco. Limpeza com capina e retirada de entulho na rua São Benedito, bairro Santo André. Coloco as indicações em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovadas as indicações do vereador Motinha. Ilma. Operação Tapa Buraco no bairro São Francisco. Caixas coletoras para armazenamento do lixo, bairro São Francisco. Limpeza de 3 bocas de lobo, grelha, na rua Santa Rosa, bairro São Francisco. Construção de uma rampa de acessibilidade na Capela Mortuária, bairro Dom Bosco. Construção de uma boca de lobo na rua Nestor Vieira, bairro Dom Bosco. Coloca as indicações em discussão. Com a palavra a vereadora Ilma Crisóstomo. Senhor presidente, senhores vereadores, lideranças presentes. Senhor presidente, eu venho fazendo pedidos de limpeza, de tapa-buraco, desde o ano passado. No início deste ano, o secretário Bruno Polez começou um trabalho de tapa-buraco, onde ele mandou uma caçamba. E aonde foi colocado o tapa-buraco, já esburacou tudo de novo. Eu vi o pedido de um vereador para a rua São João, não questionei, porque acredito que o tapa-buraco que ele prometeu que irá essa semana, não dê para fazer nem a rua principal. Nós temos crateras de tapa-buraco. Mas nós temos que questionar aqui a qualidade do material que está sendo usado nos tapa-buraco. Nós fazemos o serviço,
A comunidade bate, porque com razão, depois de demorar tanto tempo, e logo em seguida derrete tudo. Eu não sei se a empresa está com economia de material. A química, eu não sou química, né? Eu acho que a química do asfalto, do tapa-buraco está ruim. E a gente, enquanto vereador, fica aqui nessa Casa de Leis fazendo o papel de ficar assinando o documento, indo à secretaria, às vezes não sendo atendido, aí às vezes um líder comunitário consegue, outro não consegue, mas enquanto estiver aqui vou estar atendendo aos líderes comunitários. Porque eu disse aqui esses dias que é através dos líderes comunitários que nós fazemos as nossas indicações. Quero aqui ressaltar o líder comunitário ali de Dom Bosco, que já fez o ofício, nós já fizemos pedidos, já foi aprovado por essa Casa de Leis, e a festa do Dia das Crianças chega a ser no dia 12, esta semana. Mas tudo que está ao nosso alcance estamos fazendo, pedindo à secretaria para atender. Haja visto que nessa semana nós teremos só 3 dias de trabalho. Quinta-feira é feriado, a prefeitura para. Então é importante que a gente deixe registrado aqui que a gente sempre tem feito esses pedidos de tapa-buraco para o bairro São Francisco. Não havendo, coloco aprovadas as indicações da vereadora Ilma Crisóstomo. Vereador João Broinha, limpeza geral e capina no cemitério do bairro Aparecida. Coloco as indicações em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as indicações. Vereador Jorjão. Bora. Segue. Retirar de pauta pela ausência do autor. Retirar de pauta pela ausência do autor. Lelo Couto. Retira de pauta pela ausência do vereador. Renato Machado. Construção da galeria entre as ruas São Bernardo com a rua Florencio Pereira de Jesus, bairro Vista Mar. Recapeamento asfáltico na rua Linhares, bairro Bandeirantes. Recapeamento asfáltico na rua Gustavo Duper, bairro Vista Mar. Recapeamento asfáltico na rua Felício da Silva Duarte, bairro Vista Mar. Coloco as indicações em discussão, não havendo. Com a palavra, vereador Renato Machado. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, colegas vereadores, lideranças políticas, uma boa tarde. Aquele que nos assiste pela TV. Vereador, estou colocando as indicações de recapeamento. E hoje nessa casa também tem um projeto de 5 milhões de reais, também de recapeamento. A vereadora Ilma acabou de falar 1 minuto atrás. Operação tapa-buraco em devidas ruas de Cariacica já passou da hora, não precisa mais de fazer. O asfalto de péssima qualidade, asfalto antigo. A operação tapa-buraco, posso falar com muita clareza, porque antes de ser vereador, fui ajudante de pavimentação asfáltica, fui rasteleiro, depois fui sócio de uma empresa de pavimentação asfáltica. Posso falar com muita facilidade. Se vocês verem o contrato de tapa-buraco da Cesan, é totalmente diferente do tapa-buraco. Não quero dizer que tapa-buraco da Cesan seja melhor do que da prefeituras, não. Mas joga de manhã cedo, dá uma nublina, no outro dia está pior ainda. Por isso nós estamos solicitando principalmente as principais, onde é que passam os transportes coletivos e grandes caminhões pesados de carga. Estou falando da Rua Linhares. No início do nosso mandato no bairro Bandeirantes, parecia um queijo suíço. Nós solicitamos a Secretaria de Infraestrutura, que já fez o tapa-buraco. Vai lá hoje, Sérgio Camilo, para você ver. Está todo esburacado de novo. Estamos falando aqui da Getúlio Vargas, que pega de Bela Aurora, passa Vista Mar, sentido Bandeirante. Uma linha importante para a nossa comunidade. Por isso eu acho importante esse projeto de 5 milhões, ainda acho pouco o projeto para recapeamento de 5 milhões.
pouco, porque 5 milhões para recapeamento, vereador Amarildo Araújo, na situação que está a nossa cidade em relação... Eu vou longe, não. Vou falar da Rua Hilda, lá no bairro da Ana Rosa, ali próximo à Rosa da Penha, a situação que está lá. Então, é muito importante esses 5 milhões, mas ainda acho pouco, porque a cidade está precisando de recapear, e é muita coisa. Muito obrigado. Segue. Professor Elinho, instalação de 3 braços... Tem que votar, pô, você não votou. Você votou? Segue. Professor Elinho, instalação de 3 braços com luminárias impostos na rua São Jorge, região de Vila Progresso, anexo Vila Merlo. Vou falar. Coloco a indicação em discussão com a palavra, professor Elinho. Senhor vereador, senhora vereadora, acho que vocês perceberam que as últimas coisas que eu tenho pedido aqui como ofício, só iluminação. Porque só no que ele é atendido. Parabenizar o Paulo, que é um dos responsáveis, pelo atendimento, pelo bom atendimento. Tem alguma coisa ainda que funciona na Prefeitura de Cariacica. Já não peço mais capina, já não peço mais tapa-buraco. O senhor Bruno Polês nem meu telefone atende. A partir do ano que vem, no início, nós vamos começar, a ideia da comunidade, eu vou estar lá, com bolo, para cantar parabéns para os pedidos que foram feitos, que vão completar um ano. A partir de março do ano que vem, em janeiro, fevereiro, completa um ano de pedidos que nosso mandato fez e que não foram atendidos. Então, quero parabenizar aqui o Paulo pelo bom trabalho que tem realizado à frente da iluminação do município de Cariacica. No mais, é só lamentar. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco a indicação do professor Elinho em votação. Aprovado. Gostaria de agradecer a presença de todos, do Marcos, conselheiro tutelar, do Moisés, presidente do Conselho de Idosos, Jorge Escardo, grande liderança de Alto Laje. Em nome de vocês, cumprimento todo o público presente. Não havendo mais nada a se tratar, em nome de Deus, dou por encerrada essa sessão ordinária e convoco sessão extraordinária para as 18h30. Um grande abraço a todos e meu muito boa tarde.